Uma boa tarde a todos, né? Passando aqui nesse vídeo para deixar para você uma mensagem, uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no livro de Marcos, né, o capítulo 5, do versículo 21, vai nos contar sobre o milagre que Jesus fez. Vai nos contar sobre o impossível que Jesus faz. Aqui no capítulo 5, no versículo 21, fala assim: E passando Jesus outra vez de um barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhes ponha as mãos, para que sares e viva. E foi com ele, seguindo-o, uma grande multidão, e o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitada, isso antes ido a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nos seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe aos seus discípulos: Vês a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Essa palavra do Senhor vai dizer para nós que quando nós temos fé no Senhor, o impossível na minha vida, o impossível na tua vida se torna possível. Porque aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha. Aquela mulher fazia 12 anos que vivia sofrendo daquele mal. Ela simplesmente ouviu falar que ali ia passar Jesus. E ela pensou com ela que somente se eu tocar nas vestes do mestre, eu serei curada.
Eu não sei qual é o teu milagre. Eu não sei qual é o milagre que você tem esperado. Eu não sei qual é o que te aperta. Eu não sei qual o problema que te assola. Mas eu venho falar para você que tem solução para a tua vida. Tem solução para o teu problema. Tem milagre para a sua vida. Sabe por quê? Aqui está a solução para a tua vida. O médico dos médicos, o dono do milagre. Aquilo que é difícil, aquilo que é impossível para você, aquilo que homem nenhum pode fazer por você, saiba que existe um Deus. Saiba que existe aquele que tudo pode fazer. Porque a palavra do Senhor fala que tudo é possível aos que crê. Às vezes nós temos passado por tanta dificuldade na nossa vida. Às vezes nós temos falado para o Senhor: Senhor, a situação que eu estou, eu não tenho mais solução. A situação que eu estou, eu não tenho mais esperança. Eu estou orando, eu estou pedindo, mas parece que Deus não me ouve. Mas como está a tua fé? Como está a tua esperança? Você tem que ter convicção e ter fé. Esta mulher, ela sofria há 12 anos. Ela já tinha ido em tudo quanto é médico. Eu creio que tudo que mandava ela fazer, ela fazia. Para ser curada daquele mal. Ela já estava desenganada pelos médicos. Mas ela ainda não conhecia Jesus. Quando falaram para ela que Jesus ia passar, ela agarrou na fé que ela tinha. Ela pensou com ela: somente se eu tocar nas vestes do mestre, eu serei curada. Houve um tempo na minha vida que eu passei por uma experiência muito difícil. Uma experiência que para uma mãe era muito difícil. Porque meu filho mais velho, ele contraiu uma enfermidade que para os médicos ele não tinha mais cura. E na época ele bebia muito. Eu já vivia lutando com meu filho com bebida, com droga. Mas naquela época a gente fazia muito na igreja, campanhas de oração. A gente tinha na nossa igreja, aqui no Jardim Esperança, eu sou membro, da Assembleia de Deus aqui no Jardim Esperança. E aqui a gente tinha um porão aqui. E ali era chamada a casa do oleiro, aonde nós descíamos, aonde nós orávamos, aonde nós falávamos com Deus. E toda vez a gente orava ali, e eu já tinha falado com Deus, eu já estava buscando a salvação, a libertação do vício para o meu filho. E nisso ele contraiu essa enfermidade. Ele foi no médico, fez tudo quanto é tipo de exame que tinha de fazer. Foi comprovado que a enfermidade dele não tinha muito o que se fazer. Ele se entregou. Ele já não queria mais continuar com os medicamentos.
Eu e meu esposo falava com ele um dia, eu e meu esposo falando com ele, ele disse para mim assim: olha, mãe, para que vou tomar remédio? Eu não tenho mais chance. Eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus. E quando foi um dia, meu filho desapareceu. Ele sumiu. Ele saiu de casa com uma bermuda, uma camiseta e sumiu. Eu e meu marido desesperado procurava, perguntava daqui, perguntava dali. Ele ficou, não sei, eu não lembro direito se foi 2 ou 3 dias fora de casa, sem medicamentos, sem nada. E nesse dia, meu esposo perguntando para um, perguntando para o outro. Aí onde falava que viu, meu esposo ia atrás. E um dia eu deitada na minha cama, eu não conseguia dormir. Eu só orava e chorava. Eu falei para Deus, falei: Senhor, eu não aceito perder meu filho nessa situação. Eu sou uma serva do Senhor e eu não aceito perder meu filho. Eu não sei, né, de onde a gente tira força, irmãos. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que a minha força veio dele. A minha força veio do Senhor. Eu deitava na minha cama, eu fechava meus olhos e eu via o caixão do meu filho passar na minha frente. Eu via ele dentro daquele caixão. Eu falava para o Senhor, eu falava: eu não aceito. Eu não aceito. Eu sirvo um Deus vivo. Eu sou serva do Senhor. E quando eu orava a Deus deitada naquela cama, meu marido preocupado, meu filho sumido. E nisso eles falam para ele aonde viu ele. Meu marido foi, com muito custo conseguiu encontrar, trouxe de volta. E eu continuei orando. E quando eu estava orando deitada na minha cama, Deus falava com o missionário Cláudio Honor, que estava no Rio de Janeiro. E naquela semana ia começar uma festividade de jovens na minha igreja. E Deus falava, Deus incomodava o irmão lá no Rio de Janeiro. E eu deitada naquela cama, eu orando, eu vendo aquele caixão passando na minha frente. E eu falando para o Senhor que eu não aceitava perder meu filho. E Deus incomodava o irmão lá. Quando eu levantei, eu saí da cama às 6 horas da manhã, porque eu não aguentava mais, fui ficar lá na rua. E quando eu olho para cima da minha casa, eu vejo aquele homem correndo e vindo na minha direção. Era o irmão Cláudio Honor. Ele veio, chegou perto de mim e disse para mim: irmã, não precisa me falar nada, porque Deus já me disse. E Deus me trouxe aqui para nós intercedermos, para nós orar a favor do Renildo. E naquele dia começou a festividade. E ele falou assim: hoje vamos levantar uma campanha de oração a favor do seu filho. Eu falo, Deus, quando a gente deposita a nossa fé, quando a gente deposita toda a nossa esperança, nós temos certeza que a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus. Naquele dia nós começamos a campanha. E nós orando, e veio uns pregadores, uns cantores de São Paulo para cá, que era festividade de jovens. Os irmãos olhando em nós e perguntou o que nós íamos fazer lá embaixo. Nós falamos: nós estamos em campanha de oração. Ele falou para nós: você não quer nem saber o porquê. Eu vou entrar com vocês. E entrou orando. Aí nós começamos a orar no primeiro dia da campanha.
De repente o irmão chegou perto de mim e virou para mim assim: olha, irmã, Deus manda dizer que Ele está fechando o túmulo da tua casa. Que hoje Ele está fechando o túmulo da tua casa. Hoje Ele entra com providência naquele ente querido que a irmã está pedindo. Não se preocupe. Eu recebi em nome de Jesus. Nós continuamos orando. Quando foi no último dia da campanha, Deus usou o mesmo irmão e disse para mim assim: olha, Deus manda dizer para ti, chega na tua casa, fala para o seu filho. Ele não sabia para que a gente estava orando. Ele não sabia o fundamento daquela campanha. Ele disse assim: manda seu filho ir no médico fazer todos os exames, porque hoje eu estou limpando todo o sangue do corpo dele. Eu estou trocando o sangue do corpo dele. Irmãs, o milagre de Deus que eu vivi na minha vida foi um milagre mais poderoso que eu podia ter na minha vida. E por isso eu agradeço a esse Deus maravilhoso. E eu digo para você hoje, eu não sei qual é o milagre que você tem procurado, mas faça como essa mulher do fluxo de sangue. Apenas toca em Jesus. Apenas toca e creia, acredita que o milagre na tua vida vai chegar. Eu cheguei na minha casa, eu disse para ele ir no médico, pedir os exames, fazer os exames de novo. Sabe qual é a resposta que meu filho me deu? Para quê, mãe? Eu vou morrer de qualquer jeito. Eu disse para ele: meu filho, não vai por você, vai por mim. Ele disse: eu vou, mãe. No outro dia ele levantou de manhã, foi no médico, chegou lá, estava tudo preparado. Deus já tinha preparado tudo para ele. Médico, exame, tudo. Ele foi, ele fez os exames. E no dia que o médico marcou para ele, o laboratório marcou para ele pegar o exame, eu não aguentei ficar dentro da minha casa. Eu saí da minha casa e fui para casa da minha mãe. Eu cheguei na casa da minha mãe, eu corria para um lado, eu ia para o outro, eu ia para um lado, a minha mãe preocupada porque eu não parava. Minha mãe perguntava para mim o que estava acontecendo, eu não falava nada. E quando foi dando de tarde, eu falei para minha mãe, falei: mãe, eu tenho que ir embora, eu vou sair. E eu não quis nem pegar ônibus, nem nada, desci a pé. Minha mãe mora lá no Peró, desci a pé. E quando eu cheguei ali perto da Universal, eu encontrei com a minha filha, que lá ia o meu encontro. Ela disse para mim assim: mãe, eu não aguentei esperar a senhora chegar em casa. Eu vim te dar uma notícia. O Renildo não tem mais nada, ele está curado. Aleluia. Eu no meio daquela rua, cheia de gente, eu comecei a orar, a agradecer. Eu falava em mistério na rua, eu falava em mistério com meu Deus. Porque meu filho estava curado. Esse é o Deus
que eu trago para você. Esse é o Deus que eu trago para a tua vida. Confia nesse Deus maravilhoso. Entrega para Ele os teus caminhos. Aquilo que é impossível na tua vida se torna possível, porque Ele é o Deus do impossível. Faça como essa mulher aqui, a mulher do fluxo de sangue, a mulher a qual eu acabei de ler aqui. Ela falou que só bastava tocar nas vestes do Senhor, que ela ia ser sarada daquele mal, e ela foi curada. Esse é o Deus que eu trago para você. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Mas o Senhor sabe. E eu deixo esse Deus para a tua vida. Entrega os teus caminhos para o Senhor. Se você ainda não serve esse Deus maravilhoso, entrega a sua vida para Ele. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele fazer o impossível para você. Amém? Aqui eu termino esse testemunho. Que às vezes isso aqui foi um milagre na minha vida. Pode ser um milagre na tua também. Basta você crer e tocar em Jesus. Basta você crer, abrir o teu coração e deixar o Senhor trabalhar na tua vida. Neste momento, fecha os teus olhos, que eu vou orar por você. Deus, eu não sei o milagre que o teu povo tem esperado. Eu não sei qual é o milagre que o teu povo tem pedido. Mas o Senhor é aquele que conhece todos e tudo. Vai de encontro, meu Pai, com cada um desses corações, ó Pai. Pai querido e santo, que o Senhor venha de encontro, Senhor, com cada um, meu Pai. De acordo com a sua vontade e com o seu querer, meu Deus. Pai, que o Senhor venha libertar, Senhor, este povo, ó Pai. Que o Senhor venha mostrar, Senhor, o teu verdadeiro poder, meu Pai. Que esse aí que está escutando, meu Pai, esta palavra, esse testemunho, Pai, venha abrir o coração para Ti, meu Deus. E deixar que o Senhor venha fazer esse milagre na vida dele, meu Pai. Que esse testemunho, Pai, esta oração possa alcançar vidas, Pai, que já não tem mais esperança, meu Deus. Que acha que não tem mais solução. Mas que ele possa abrir o coração, meu Deus. E deixar o teu milagre entrar na vida dele, Pai. Pai, neste momento, Pai, eu rogo a Ti, Pai, que esse que está entrando agora, Senhor, abrindo a telinha agora, Pai, que o Senhor venha falar com ele agora, Pai, que o Senhor venha tocar neste coração agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faça, Senhor, o possível e impossível na vida dessa pessoa, Pai. Eu não sei se é vida financeira, eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é sentimental, mas o Senhor sabe. Vai de encontro, meu Pai, com a necessidade de cada um deles, ó Pai. É o desejo do meu coração, meu Pai. Nesta tarde, eu agradeço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.